Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e este canal tem como objetivo colaborar com os estudantes de Direito. O tema de hoje é um tema bem interessante. Inter criminis. Inter criminis, que significa caminhos do crime. Literalmente, essa expressão inter criminis, não é inter, tá pessoal? É inter criminis, significa entre crimes. Mas dentro do contexto do contexto penal, ela significa fases do crime, caminhos do crime, tá? Então vamos lá, pessoal. Dentro desses caminhos do crime, a primeira etapa é a cogitação, que é quando o agente começa a pensar sobre aquele crime. Ele tem a ideia. Essa é a primeira etapa, que se chama etapa interna, que ela não é punida pelo Estado, porque pensar não é crime, né? Já diz a própria Constituição Federal, no seu artigo 220, a manifestação do pensamento de qualquer espécie não pode ser punida, tá? E também tem o direito à perversão, que eu vou ler aqui para vocês. As pessoas, ao menos em seus pensamentos, podem ser más, perversas, ou seja, têm liberdade para arquitetar diversos ilícitos penais sem que haja qualquer tipo de sanção penal. Então, o que quer dizer, pessoal? O direito à perversão, você pode pensar o que você quiser. Isso não é crime. O pensamento não é crime. Desde que você pensar não é crime, porque você não ofende um bem fundamental. Você não ofende uma pessoa. Então, por isso, não é crime. Essa é a primeira etapa do pensamento, do inter criminis, desculpe. Segunda etapa, são os atos preparatórios, a preparação. É quando o sujeito vai começar a buscar ferramentas, vai buscar meios para executar aquele crime, mas ele ainda está nos atos preparatórios. Em regra, não é crime também. O Estado não pode punir. Em regra. Por quê? Porque tem exceções. Qual que é a exceção que a gente vai ter, pessoal? Com relação a aquele sujeito que começa a comprar objetos, instrumentos para falsificação de moeda. Então a gente tem aqui o artigo 291, que eu vou ler o caput para vocês. Pretextos na fabricação da moeda, fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação da moeda. Esse aqui, ele passa a ter, é o que o artigo, o Código Penal chama, quando é tipificado de um modo autônomo. Então, existe uma tipificação autônoma aqui, que o sujeito que começa a comprar objetos para fabricação, ou instrumentos, ou qualquer tipo de objeto para fabricação de notas falsas, dinheiro falso, é um crime com uma tipificação autônoma, que chama, né? É uma exceção, tá, pessoal? E a outra exceção é realizar atos preparatórios de terrorismo. Então a gente tem essas duas exceções aqui, que entra quando for tipificado pelo modo autônomo, né? Que é o artigo 291, que é falsificação da moeda, e terrorismo. Aí a terceira etapa do inter criminis é a execução, que é quando o sujeito já vai pôr em prática o que ele já idealizou, o que ele já preparou, ele entra na fase da execução. Essa sim, essa é punível, tá, pessoal? É punível por quê? Porque é o momento que começa a executar o núcleo do tipo. Por exemplo, artigo 121, matar alguém, é o momento que ele começa a executar esse verbo de matar. O artigo 155, né, que é subtrair de alguém ou de outrem coisa alheia, ele já começa a subtrair. É o momento da ação do verbo, é a execução. Agora, na execução, a gente tem que ler aqui uma coisa que é interessante, porque às vezes a gente tem que falar sobre a tentativa, né? O artigo 14, o que fala? No crime tentado, quando iniciada a execução, não se consome por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aqui pune a tentativa também. O sujeito vai para a execução, mas se por, como o artigo 14 fala, se por circunstâncias alheias não se cumpre a vontade do agente, ele vai
cumprir uma pena por tentativa. E depois, a última etapa do inter criminis é a consumação, que é quando o sujeito, de fato, ele compõe todos os elementos que tem no crime, que é idealização, é a preparação, a execução e a consumação. Quando ele compõe tudo, tipo assim, no artigo 121, matar alguém, ele matou a pessoa, ele compôs todos os elementos que compõem um crime. Tá bom? Então eu vou passar agora aqui, pessoal, um trecho de um filme do Poderoso Chefão. Quem não conhece, é o filme do diretor Francis Ford Coppola, com grandes atores como Marlon Brando, Al Pacino. E eu vou colocar aqui para vocês uma parte do filme em que acontece exatamente o inter criminis, que é a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Tudo acontece aqui. Vamos assistir esse pedacinho aqui. Escuta, me faz um favor, Tom. Chega de conselhos sobre como consertar as coisas. Me ajuda a vencer, tá bom? Eles estão sob um dilema, né? A família Corleone está sendo ameaçada pelas 5 famílias de Nova York. Coisa sobre o tal Capitão McCluskey que quebrou o queixo do Mike. Ele com certeza leva dinheiro do Soloso e dos grandes. O McCluskey concordou em ser o guarda-costas do turco. O que você tem que entender, só, é que enquanto o Soloso estiver sendo guardado assim, ele é invulnerável. Ninguém nunca atirou no capitão da polícia de Nova York. Jamais. Seria desastroso. Todas as 5 famílias viriam atrás de você, Sônia. A família Corleone seria banida. Até a proteção política do velho iria demandar. Então me faz um favor. Leve isso em consideração. Tá bom, vamos esperar. Não dá pra esperar. Ok? Não dá pra esperar. Não interessa se o Soloso disse que é um trato. Ele vai matar o papai e é isso. É crucial pra ele. Temos que pegar o Soloso. O Mike tem razão. Deixa eu perguntar uma coisa. E esse McCluskey? O que fazemos com esse policial? Eles querem uma reunião comigo, né? Vamos ser eu, o McCluskey e o Soloso. Marcamos a reunião. Mande nossos informantes descobrirem onde vai ser o encontro. Vamos insistir para que seja num local público. Um bar, um restaurante, algum lugar onde haja gente, para me sentir seguro. Eles vão me revistar quando eu encontrá-los, né? Então eu não posso levar uma arma. Mas se o Clemente imaginou um jeito de ter uma arma plantada lá para mim, então eu mato os dois. Então, pessoal, aqui o Michael Corleone, ele falou para a família lá, para o irmão dele, né, o Sonny, pessoal, ele imaginou. Eles querem um encontro comigo, né? Como eu não vou repetir aqui. Então, se eles querem um encontro comigo, planta uma arma lá no banheiro, que eu vou até esse encontro, depois eu vou até o banheiro, pego a arma e mato os dois bandidos que estavam contra a família. Então, aí a primeira etapa do inter criminis não é imaginação, é a cogitação. Michael Corleone cogitou. Vamos ver aqui. Agora vamos um pouquinho para frente. Vou passar um pouquinho para frente aqui. Fica feio demais. As outras famílias devem se unir contra nós. Aqui são os atos preparatórios. Mas isso tem que acontecer a cada 5 anos, mais ou menos. 10 anos. Ajuda a nos livrar dos inimigos. A última foi a 10. Tem que parar essas coisas no início. O Clemenza está ensinando o Michael, Não deviam ter deixado de se sair depois de bem, atirar, colocar a arma para baixo, não olhar para ninguém. São os atos preparatórios. Temos orgulho de você, por ser um herói. Seu pai também.
Atos preparatórios. Estão fazendo uma reunião para ver como é que vai ser. Ainda aqui não é punível, tá, pessoal? Tá no campo da cogitação e dos atos preparatórios. Mas olha o clima tenso do filme, né? Interessante. Nada. Nenhuma pista. Absolutamente nada. Nem o pessoal do Soloso sabe onde vai ser a reunião. Quanto tempo nós temos? Eles vão te pegar na frente do restaurante Jack Dempsey em 1h30. Exatamente 1h30. Vamos botar um detetive na cola deles para ver o que acontece. O Soloso ia se livrar da gente ainda na mesma quadra. Eles começam a discutir E o negociador? os meios. Está lá em casa jogando cartas com o meu pessoal. Estão deixando ele ganhar. É muito arriscado pro Mike. A gente tem que cancelar isso, Sonny. O negociador fica jogando cartas até o Mike voltar são e salvo. Então por que ele não explode quem está na porcaria do carro? É muito perigoso, eles vão esperar O Soloso isso. pode nem estar no carro, Sonny. Eles começam, nesse momento de meios preparatórios, né, que é a preparação do intercrimes, eles começam a discutir várias hipóteses. Alô? Tá. Obrigado. Agora ele já sabe onde é que vai ser o encontro, a reunião com os bandidos, né? Então, são dois mafiosos contra a família. O restaurante do Luiz no Bronx. Bom, é confiável? É o meu homem na delegacia do McCluskey. Um capitão de polícia tem que estar alerta 24 horas por dia. Ele vai ficar naquele número das 8 às 10. Alguém conhece esse lugar? Claro, eu conheço. É perfeito para nós. Um lugar familiar, pequeno, comida boa. Todos cuidam de seus negócios. É perfeito. Pete, o banheiro de lá é dos antigos, sabe? O reservado tem aquela descarga com corrente. Ah, é? É, talvez a gente possa prender a arma com fita atrás. Tudo bem. Mike, vá ao restaurante, coma, conversa um pouquinho, relaxa. Faz eles relaxarem. Aí você levanta e vai fazer xixi. Não, melhor ainda. Pede permissão para ir. Aí quando voltar você sai atirando e não corra nenhum risco. 2 tiros na cabeça de cada um. Olha, eu quero uma pessoa boa, uma pessoa muito boa para plantar a arma. Eu não quero meu irmão saindo do banheiro só com o pênis na mão, tá bom? Você viu aí, pessoal, a família Corleone conversando dos atos preparatórios. O Michael vai ao encontro. O Clemenza já fala sobre a atitude que ele deve ter, pedir permissão para ir para o banheiro. O Sonny já fala que precisa de uma pessoa de confiança para plantar a arma no banheiro, porque ele vai sem arma, né? A arma vai ser colocada lá. Eu vou passar um pouquinho para frente. A gente passou aqui da segunda etapa do intercrime, que são os atos preparatórios, né? Primeiro cogitação, depois atos preparatórios, agora a gente vai para a execução. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para entender. Lasciamo perdere che tutti sti cazzati. Esses são os mafiosos que estão contra a família Corleone. Ele já está na reunião. Como se diz? O que eu quero, o mais importante para mim, é que eu tenha uma garantia. Chega de atentados contra a vida do meu pai. Que garantias eu posso te dar, Mike? Eu é que sou a caça. Eu perdi minha chance. Você me superestima, garoto? Não sou tão esperto. Eu só quero uma trégua. Eu preciso ir ao banheiro. Tudo bem? Se tá precisando, vai. Até aqui, pessoal, nesse exemplo que eu estou dando desse filme, ele idealizou a ideia, preparou a ideia, ele está na fase de execução, não executou ainda, então não é punível, é um crime ainda. Tá? Vamos continuar. Já revistei. Ali. Não demore muito. Poucos mandaram revistar esses caras. Pelos meios de preparação, colocaram uma arma para ele no banheiro.
é a fase preparatória, né? Prepararam, colocaram a arma. Senti me? Michelotto, tu mi capisci, no? Sei italiano come tuo padre? Tuo padre sta male. Quando tu sta meglio, cerchiamo di fare un più di uno. Mettiamo tutto a posto. Si deve salire, si deve venire. Então é isso, pessoal. Você viu que aí ele executou e consumou o crime. Aqui nesse exemplo mostra todas as etapas do intercrimes. Cogitação, preparação, que são os atos preparatórios, execução e consumação. Então, aí entra homicídio doloso, né? Ele cumpriu todas as etapas do intercrimes. As duas primeiras etapas, em regra, não são puníveis, que é cogitação e preparação. Em regra, não são puníveis, né? Com exceção de atos preparatórios para falsificação da moeda e atos preparatórios terroristas. Execução e consumação são puníveis, sim, né? Aqui, no caso, um homicídio doloso, se for provado, né? Esse é um grande filme que eu recomendo a todos que não conhecem, né? Que não assistiram, que são mais jovens. O Poderoso Chefão, The Godfather, com Al Pacino e Marlon Brando, tá bom? De Francis Ford Coppola. É isso aí, pessoal. Eu vou fechar aqui. Intercrimes são os caminhos do crime. E a última coisa que eu quero falar, que a teoria atual que é adotada, né, para você saber a transição dos atos preparatórios para a execução, é a teoria objetivo formal, que a teoria que explica que o ato de execução inicia no momento da conduta delitiva. Aqui foi no momento que o Michael Corleone matou as pessoas, né? Essa é a teoria atual, né? Que é a teoria objetivo formal. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.